Já fazem alguns meses que nós vivemos a iminência de uma situação potencialmente catastrófica, guerras regionais ou até mesmo a Terceira Guerra Mundial, desta vez com armas nucleares. Diante disso tudo, todos nós ficamos preocupados com a iminência destas coisas acontecerem. Veja só o que pode acontecer no momento atual, em que vivemos. Primeiro, parece que estamos na iminência de um ataque dos Estados Unidos à Venezuela, ou também ou a derrubada do governo Maduro. Também há uma iminência de um ataque de Israel, apoiado por Estados Unidos, ao Irã, que é a maior potência regional do oeste da Ásia. Também é possível um ataque da OTAN a Moscou, como foi dito por um general da OTAN hoje, e que poderia ter consequências catastróficas para toda a Europa. Também nós vimos algumas escaramuças envolvendo China e Japão, nos últimos dias, e sabemos de que pode eclodir um conflito no Mar do Sul da China, antes mesmo de que a situação de Taiwan mude de configuração. Também estamos na iminência de uma crise econômica mundial motivada pelo déficit dos Estados Unidos, que pode causar enorme inflação e desvalorização do dólar, causando, portanto, uma crise mundial de grandes proporções. Também não podemos deixar de lado a ascensão da extrema-direita em vários países, como tem ocorrido nos últimos meses, e sempre com uma pauta muito homogênea e bastante reacionária. Seria um retrocesso em termos culturais, em termos educacionais, em termos de governança e assim por diante. E, olhando também pelo outro lado, para os progressistas, existe a perspectiva da situação americana mudar totalmente após a divulgação dos arquivos Epstein, que agora não tem mais jeito de segurar, eles só poderão sofrer censura, mas não podem mais ser retidos. De fato, então, claro que a gente percebe uma ansiedade generalizada. E é diante dessa ansiedade que a gente precisa tomar alguns cuidados. Em primeiro lugar, a gente precisa entender que a geopolítica é como um jogo de tabuleiro em que cada peça que é movida afeta toda a configuração do jogo. E, portanto, cada uma das coisas que eu acabei de mencionar, se vier a acontecer, muda totalmente a chance das demais coisas acontecerem. E a ação dos outros pode nem ser a ação desejada, aquilo que eles queriam fazer, mas simplesmente uma resposta contingencial ao que ocorreu. Então, este é o problema da geopolítica. E por tudo isso, então, vocês já devem ter percebido, eu não costumo aqui, nesse espaço, difundir uma visão muito catastrófica, muito ansiosa, na iminência de tudo acontecer, como fazem muitos outros influenciadores, dado que as redes sociais adoram a polêmica e adoram as emoções infladas, e isto acaba fazendo com que muitos influenciadores vão por este outro caminho. Eu prefiro o caminho oposto. Nós temos que segurar a ansiedade. E quem falou isso pela primeira vez foi o filósofo Sêneca, o filósofo estoico, que tratou a ansiedade como uma desordem do tempo interno, do tempo interior de cada um de nós, e que então causava um sofrimento pelo desejo de tentar controlar o futuro. Sêneca dizia: é preciso pausar, observar e permitir que os tempos objetivos se imponham ao desejo subjetivo de tentar controlar o porvir. Eu, então, busco mostrar a situação atual e acho que devemos prestar atenção não no que está sendo divulgado
imensamente no mundo todo nesses últimos dias, mas sim em algumas peças do tabuleiro que podem mudar totalmente este jogo político. Por exemplo, se os Estados Unidos só têm a perder se eles invadirem a Venezuela, se eles invadirem o Irã, ou se eles permitirem que a OTAN bombeie a capital da Rússia, Moscou. As eleições de meio de mandato dos Estados Unidos são outro ingrediente, outra peça do tabuleiro que nós não podemos desprezar, porque o resultado dessas eleições pode ser tão catastrófico para Trump e para os republicanos que isto pode encomendar, a partir de agora, uma política de contenção, exatamente para tentar reduzir danos nesta eleição. Também uma outra peça do tabuleiro que ninguém leva em conta é a Índia, que está dando indicações de que ela penderá mais para um acordo com a China e Rússia do que com os Estados Unidos. Estados Unidos que está tentando criar uma estratégia contra a China na Ásia, usando o Japão, Austrália e Índia. Pode mudar tudo, dependendo de como a Índia vai se colocar. E a Europa? Como é que fica a Europa depois de sofrer tantas humilhações, a ponto dela nem ser chamada para discutir a questão da guerra da Ucrânia, como está acontecendo nos últimos dias? E, por fim, os genocidas lá do Oriente Médio continuam a atacar tanto Gaza como Cisjordânia, como o sul do Líbano. Eles nunca viveram uma tamanha dificuldade econômica que pode estar sendo mascarada, e tensões na própria sociedade, como estão vivendo agora, o que talvez recomende a contenção deles, como mais um ingrediente deste nosso tabuleiro. Por fim, há uma peça no tabuleiro que me vem à mente sempre, que são os movimentos sociais, né? Nós acabamos de ter um grande movimento social feminino de luta contra o feminicídio. Os movimentos sociais têm um poder imenso. Eles foram contidos em vários países, né? Na Alemanha, no Reino Unido, com uma polícia extremamente violenta, nos Estados Unidos, com a polícia e com as reitorias das universidades agindo com uma crueldade impressionante, tudo isso fez conter esses movimentos. Mas até quando? Será que os jovens, de fato, deixarão de interferir nesse tabuleiro apenas porque foram contidos nas suas mobilizações sociais? Imaginem que quando os movimentos voltarem a eclodir, muda totalmente o jogo geopolítico. Então, como eu disse no vídeo de ontem, muitos governantes pensam ainda com a mente que a gente tinha nos anos 1990, antes de ruir a União Soviética, e continuam reagindo diante das circunstâncias do que vão acontecendo de imediato, sem pensar no longo prazo. Ao contrário, eu admiro cada vez mais a China, que dá para perceber que todas as suas estratégias têm um horizonte de 10 ou 20 anos de antecedência. Tudo isso me faz lembrar um dos mitos gregos, o mito de Prometeu, Epimeteu e a caixa de Pandora. Vou relatar rapidamente. Prometeu no grego quer dizer aquele que pensa antes de agir. O seu irmão Epimeteu é aquele que age sem pensar ou antes de pensar, e era irmão do Prometeu. Zeus mandou Hefesto fazer uma mulher maravilhosa, cada um dos outros deuses do Olimpo foi dando qualidades a Pandora, de modo que ela se tornou Pandora, que no grego quer dizer a união de todos os dons. Pandora foi dada, então, a Epimeteu, que estimulou, que recebeu uma ordem expressa de que aquela caixa que ia ser dada a Pandora não podia ser aberta jamais. No entanto, Pandora, com muita curiosidade, abriu aquela caixa e fez com jogar, espalhar pelo mundo dos homens todas as dores e sofrimentos. Ela só fechou a caixa
deixando restar lá dentro uma única coisa que era a esperança. Então, nós não podemos agir como Epimeteu, precisamos do Prometeu, dar tempo ao tempo, esperem que muita água vai rolar ainda nos próximos meses, antes das situações se definirem. Nós só não podemos nos alienar e deixar de pensar, deixar de acompanhar tudo o que está acontecendo.